Reflexão do dia 16 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola do coração de Jesus. Assim como encontraste o coração de Jesus em tuas orações, dai a nós mesmo o privilégio da união com o coração do Senhor, o mesmo amor que tivessem com o nosso Redentor. Nesse coração santo, encontremos misericórdias e virtudes para nós, expiação dos pecados para os afastados em Deus, para as pessoas que estão agora vivendo uma condição de pecado. Amém. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo abençoaram-lhe a vitória. O responsório de hoje está no Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticando como Filho de Deus, com poder pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo abre a carta aos Romanos, falando de toda evidência nas Escrituras, de como os profetas descreveram a vinda do Senhor, autenticando como Filho de Deus, com o poder do Espírito Santo e santidade, como que Cristo manifestou-se com poder e graça. E, em função disso, o próprio Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Então, é por Jesus Cristo que se forma o corpo da igreja, né? É por Jesus Cristo que todo magistério se torna com vocação ao apostolado, ser apóstolo de Jesus, ser martirizado pelo Evangelho, ser consumido pelo Evangelho, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Então, para todos os povos pagãos, aqui Paulo está falando da misericórdia da igreja. A igreja tem que ser a extensão infinita, né? Essa extensão do amor de Jesus Cristo para todos os povos pagãos que praticam, né, o paganismo, que praticam o pecado consciente e inconsciente, mas nós devemos ser como igreja apostólica, com a dimensão apostólica do amor de Jesus Cristo, para acolher todos os irmãos em nome de Jesus. Entre esses povos estáis também vós, né, os romanos, chamados a ser discípulos de Jesus. Veja, ele tem o chamado apostólico, né, como igreja, como magistério, mas ele chama também a todos a ser discípulos em Jesus Cristo, a vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que estáis em Roma, a nossa igreja está em Roma, né? Amados de Deus, chamados e santos, graça e paz do Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus, né, por a nossa igreja ser de Roma, né? A sede dela é em Roma, lá está o Papa, lá está toda a direção da igreja. Mas, acima de tudo, ela é apostólica, igreja católica, universal, quer dizer, universal para o mundo todo, igreja católica, apostólica, romana. Por isso,
louvamos e bendizemos ao Senhor, porque sabemos que a tua igreja nasce do teu coração, da tua palavra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queremos louvar, Senhor, te bendizer por esse chamado que faz a cada um de nós para ser discípulos de Jesus Cristo, né? Somos amados de Deus por vocação, né? Somos separados de Deus, mesmo em pecado. Éramos pecadores, mas depois do batismo nós somos santos, que renunciam o pecado a cada dia, que luta a cada dia para continuar em nosso processo de santidade. Queremos louvar e bendizer o Senhor. Amém. E sempre lembrando, né? Santa Margarida Maria Lacoque, que é apóstola do coração de Jesus, ela também, todos os dias, todo dia da sua vida foi um dia de luta, de conversão e de firmeza no Senhor. O Senhor apareceu para ela 17 anos. E ela, aos 5 anos de idade, quando ela já manifestou o seu desejo de servir a Deus, a partir da sua infância já foi criticada pela sua família, pelas suas irmãs, e os próprios pais colocaram dificuldade para que ela seguisse a vida religiosa. Mas ela lutou contra todos e tornou-se uma apóstola do Senhor Jesus. Grande exemplo a ser seguido. Evangelho está em Lucas capítulo 11, de 29 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Esta geração é uma geração má. O que isso significa? Jesus estava falando que aquela geração não tinha fé. Todos os sinais foram dados. Os profetas falaram de Jesus. As escrituras falavam de Jesus. Jesus multiplica os pães, anda sobre os mares. Ele cura cego, cura o mudo. Ele expulsa demônios. Ele dá todos os sinais. Mas aquela geração é uma geração incrédula. É isso que quer dizer uma geração má, que não tem fé, que não tem temor a Deus. Isso quer dizer uma geração má. Será que a geração má é só lá no tempo de Jesus? Agora também, nos tempos atuais, nós temos uma geração que quer abandonar a fé, apostasia, né? Quer viver uma vida completamente diferente do que manda o Santo Evangelho, as Santas Escrituras, a lei de Deus. Também somos uma geração má, que diante de tantos os sinais que estão acontecendo nesse mundo todo, ainda tem coração duro, mente dura, que quer continuar no pecado. Somos também hoje uma geração má. Com efeito, voltando ao Evangelho, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, e eu quero lembrar o que Jonas fez. Jonas, ele pregou aos ninivitas. Os ninivitas eram inimigos de Israel, dos judeus. Então, mesmo sem gostar dos ninivitas, mesmo desejando que os ninivitas se explodissem, né? Porque eram inimigos mesmo, um já teria guerreado com o outro, eles eram muito inimigos, mas Jonas preferiu cumprir a vontade de Deus e foi lá ser um profeta, anunciar aos ninivitas que mudassem de comportamento, porque senão Deus exterminaria os ninivitas em 40 dias. E no coração de Jonas tinha dois sentimentos. Primeiro, ele não queria ser o porta-voz, ele não queria ser o instrumento de Deus para a conversão dos ninivitas. Mas também ele desejava que os ninivitas fossem destruídos. Mas, para a surpresa de Jonas, todo o povo se converteu e a misericórdia do Senhor atingiu aquele povo e o Senhor desistiu da destruição de Nínive, da destruição de Nínive. Então, pela pregação eficaz de Jonas. Com efeito,
Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Então o Senhor pregou, a igreja está pregando, a igreja está anunciando, a igreja está acumulada de milagres, de sinais de Jesus Cristo, Cristo que ressuscitou, sopra sobre a igreja o seu Espírito, mas muitos ainda têm dificuldade de manter-se firme na fé. Recebeu a fé de vovô, de vovó, de bisavó, que fizeram um excelente trabalho, lutaram no sacrifício, mantendo-se na dignidade, na honra do Espírito Santo, conservando a sua fé, mas esta geração tem se tornado uma geração má. Lógico que não estou falando de todo mundo, mas de uma grande quantidade. Eu fico vendo nas igrejas, jovens, ainda temos uma geração forte no Espírito Santo, mas eles estão lá, seguro, na graça do Senhor. Mas eu estou falando de muitos que estão dispersos ainda, que há anos não frequentam uma igreja, há anos. O que estão fazendo esses jovens afastados, né, da graça do Senhor e sendo engolidos pelo pensamento mundano. Mas é isso que Jesus fala aqui no versículo 30. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Assim também será o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, um sinal para esta geração. No dia do julgamento, então, haverá um julgamento, porque isso está saindo da boca de Jesus, está vendo? No dia do julgamento, ou seja, quando o Senhor voltar e julgar os vivos e os mortos, a rainha de Sabá, do sul, se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Então, veja, a rainha de Sabá era uma pagã, mas que se converteu. Então, ele fala aqui que a própria rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus está afirmando, aqui também no Evangelho, que o filho que receberá eternamente o trono de Davi, o descendente de Davi, não é Salomão, é ele, né? Aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração. Os ninivitas, hein? Que o grande problema dos ninivitas era a depravação. Eles eram depravados, violentos, mas se converteram ao Senhor, renunciaram aos pecados e foram salvos. No dia do julgamento final, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Veja só, hein? Daqui a pouco Sodoma e Gomorra também vai nos condenar, que era pior do que os ninivitas. Em Sodoma e Gomorra era a prática, o negócio deles era pecar contra o sexto mandamento, que é pecar contra a castidade. O rei era um rei totalmente louco, maluco nas suas loucuras sexuais e conduziu todo o povo para que também assim se conduzissem. Então, se chegasse uma pessoa nova na cidade, a primeira coisa que eles iam pegar era estuprar a pessoa. Estuprava o pai, a mãe, o filho, o casal, todo mundo. Não havia nenhum tipo de respeito, pai com mãe, com filho, com nora, com genro. Era um problema sério quanto ao sexto mandamento em Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco, até Sodoma e Gomorra vai vir julgar essa geração perversa. Então Jesus conclui no versículo 32. No dia do julgamento, os ninivitas, que também tinham desvio da moralidade, se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que em nome de Jesus nos dê a coragem de ser apóstolos do Senhor, viver o nosso apostolado, o nosso discipulado, para que sejamos anunciadores da misericórdia, da presença de Deus, para que mais e mais corações se convertam ao Senhor e, uma vez livre, se liberte também deste julgamento final. Oh, meu Deus, sabemos que na sua intenção, Senhor, é que todos se salvem. Para isso, tu criaste a tua igreja, confiastes
em todas as gerações, até o dia de hoje, pessoas para anunciar o Evangelho, trabalhar nas pastorais, no serviço, nos movimentos, outros como sacerdotes, outros como consagrados. Então é o teu povo que anuncia a tua graça. Dai à sua Santa Igreja a inteligência, a vontade de resgatar almas para ti, Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, receba agora a graça de ser um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.